Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians informou o grau da lesão do centroavante Héctor Hernández, tá? Vou passar direitinho para vocês aqui o tipo de lesão e o tempo de recuperação aproximado. E vamos falar também sobre o fechamento da janela de transferências. O Corinthians segue negociando com o centroavante paraguaio. Vou explicar direitinho para vocês aqui, falar sobre a situação e se ainda dá tempo. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, dia 2 de setembro. E o Corinthians informou há pouco que o centroavante Héctor Hernández, que saiu ontem com menos de 5 minutos da partida contra o Flamengo, né, logo nos 5 minutos do primeiro tempo ali, com uma expressão de bastante dor, o jogador passou por exames nesta segunda-feira e o clube informou o tipo de lesão, tá? A nota do Corinthians, divulgada há poucos minutos, diz o seguinte: que o atacante Héctor Hernández passou por exames de imagem e o departamento médico do Corinthians constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 1B, tá? Ele já iniciou a recuperação com a equipe de fisioterapia do clube. Bom, e o que significa uma lesão de grau 1B? Tá? É uma lesão de pequena dimensão, tá? É uma lesão leve, podemos dizer que é uma lesão leve, tá? Que afeta uma pequena parte das fibras musculares ali, tá? Geralmente menos de 10% do músculo, aproximadamente ali uns 5 centímetros, né, de comprimento. E aí, claro, causa um certo edema ali, uma dor um pouco mais forte, né, um desconforto maior, mas é uma recuperação que não é demorada, tá? Então, a notícia boa é que é uma lesão simples. Dentro das possíveis lesões, só para você ter uma ideia, o Alex Santana teve uma lesão de grau 3, né, que é uma lesão muito mais séria. Então, o Héctor Hernández passando por exames hoje, foi constatada esta lesão de grau 1B, tá? E aí o tempo de recuperação ele é bem menor. A expectativa, inclusive, aí de que ele, pouco mais aí de 15 dias talvez no máximo, ele já esteja recuperado. Como o Corinthians não tem jogo nas próximas 2 semanas, só volta a campo contra o Juventude no dia 11 e pelo Campeonato Brasileiro no dia 14, o Hernández terá esse tempo aí de recuperação, e acompanhado, claro, do Lucas lá, fisioterapeuta do Corinthians, super competente, e de toda a equipe, né, liderada ali pela doutora Ana Carolina Ramos de Corte, doutor André, doutor Léo, enfim, o Corinthians tem o Bruno também na fisioterapia, estarão ao lado ali do Héctor Hernández para tratar esta lesão. Infelizmente, houve a lesão, mas felizmente uma lesão muito mais simples do que se imaginava, tá? Eu vou até pegar aqui para vocês mais ou menos o tempo de recuperação aqui de uma lesão de grau 1, tá? 1 semana, 10 dias, tá? Em torno de 10 dias aí a recuperação. Então é mais tratamento mesmo, bastante físio, tratamento mais intensivo ali, então 10 dias. Não sei se ele voltará a tempo do jogo contra o Juventude, talvez até por uma questão de precaução, não, mas contra o Botafogo já existe uma chance muito grande daqui a 2 semanas do Héctor Hernández estar em campo, tá bom? Então, é uma notícia ruim por um lado, boa pelo tipo de lesão, que é uma lesão mais simples do que poderia ser. É uma notícia das, né, menos ruim, podemos dizer assim. Comenta aí. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, que fecha hoje às 7 horas da noite, horário de Brasília. E o Corinthians segue aí no mercado de olho nas possíveis ainda contratações, tá? O jornalista Samir Carvalho trouxe a informação, também confirmada pelo GE e aqui pelo 12 em Campo, que o Corinthians negocia com o atacante paraguaio Carlos Gonzalez, tá? Jogador de 31 anos de idade, que joga lá no Tijuana do México.
O jogador ainda tem contrato, né, com o clube mexicano, mas as conversas entre Corinthians e Carlos Gonzalez estão avançadas, tá? Segundo informações, elas estão avançadas e o Corinthians aguarda apenas um ok do Tijuana pelo empréstimo do atacante. Então, é um jogador que tanto joga pelo lado do campo, como também na área ali, como um centroavante. O Corinthians aguarda as questões burocráticas aí e tem até o final do dia, até as 7 horas da noite de hoje, para concretizar a transferência do jogador. Para que a transferência seja concluída, é preciso a assinatura de contrato, tá? E o registro no sistema da FIFA, tá? Ele pode ser inscrito no BID, né, na CBF depois, mas é importante que ele assine o contrato e que seja registrado, né, a saída dele do Tijuana na FIFA, tá? Ainda hoje. Ele iniciou a carreira no Magallanes, lá do Chile, depois passou por outros clubes, como o Santiago Wanderers, San Marcos e Huachipato. Tá? Em 2017, o jogador foi para o México, defendendo o Necaxa, depois o Pumas, Tigres, Toluca e Tijuana, equipe que ele está desde o ano passado, tá bom? Ele tem 15 partidas pela seleção paraguaia, sendo que a última foi ano passado pelas eliminatórias. Bom, mercado fechando, ainda tem a história do Alex Telles, né, que está livre no mercado. Esse não teria tantas burocracias para chegar. O jogador rescindiu o contrato com o clube árabe e fica livre no mercado. A negociação é mais simples. Então vamos aguardar aí se o Corinthians vai avançar tanto na negociação do Carlos Gonzalez, como também, de repente, tentar ainda uma contratação aí do Alex Telles, que é bom lateral, poderia ajudar bastante o Corinthians. É o Corinthians correndo contra o tempo, né, gente? Agora o reloginho, daqui a poucas horas, o relógio para, a janela de transferências fecha, e aí o Corinthians só poderá trazer algum jogador que esteja desvinculado de qualquer outra equipe, livre no mercado, e aí ainda poderá inscrever, né? Tem essa brecha na, no regulamento, então, mas a janela em termos de clubes que o jogador atua, né, o jogador estando empregado, essa termina hoje, 7 horas da noite, horário de Brasília. Então vamos aguardar aí até o final da noite se teremos novidades com relação à contratação do centroavante, né, atacante Carlos Gonzalez, paraguaio de 31 anos, repito, notícia trazida em primeira mão pelo jornalista Samir Carvalho, confirmado pelo Globo Esporte e também aqui pelo 12 em Campo, tá bom? Então vamos aguardar mais um pouquinho aí para saber se essa negociação estará concluída até o final do dia ou não. E na live, claro, 9 horas da noite, já saberemos se isso foi possível ou não. O Corinthians, se concretizar tudo, deve anunciar o jogador até o início da noite, pelo menos anunciar não, deve confirmar a contratação do atleta, tá bom? A gente volta às 9 da noite aqui no 12 em Campo, batendo um papo sobre o fechamento da janela, uma análise das contratações do Corinthians nesta janela de transferências que se encerra daqui a pouquinho. E, claro, repercutindo ainda a vitória do Timão sobre o Flamengo ontem por 2-1. O Corinthians continua na zona do rebaixamento, mas agora um pouco mais próximo de deixar a zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, se inscreva aqui no canal e a gente tem um encontro marcado logo mais 9 da noite aqui no 12 em Campo. Abraço a todos, excelente final de dia e até mais. Tchau.